Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das engenharias biológicas mais incríveis que existem. O sistema que é basicamente a equipe de limpeza e manutenção do corpo dos animais. Vamos desvendar juntos como essa máquina super precisa, o sistema urinário, consegue manter tudo em perfeito equilíbrio. E para começar, vamos direto ao ponto com um mistério anatômico que é bem curioso. Se a função dos rins é a mesma para todo mundo, por que eles têm formatos tão diferentes entre as espécies? Essa pergunta vai ser o nosso fio condutor para a gente desvendar os segredos por trás dessas estruturas fascinantes. Então, antes da gente explorar as diferenças malucas entre os rins dos animais, primeiro a gente precisa entender a base de como tudo funciona. É legal pensar no sistema urinário como, sabe, a equipe de manutenção essencial do corpo, que trabalha ali 24 horas por dia para deixar tudo limpinho e em ordem. E essa equipe tem 4 membros principais. Primeiro, os rins, que são as grandes estrelas da operação. Depois vem os ureteres, que são os canais de transporte, a vesícula urinária, que funciona como um reservatório, e, por fim, a uretra, que é a via de saída. Vamos ver o papel de cada um deles. E qual é a missão número um dessa equipe toda? A resposta está numa palavra: homeostase. Basicamente, é o trabalho de manter o ambiente interno do corpo totalmente estável. Isso quer dizer ajustar o volume de líquidos, jogar fora o que é tóxico e reabsorver tudo o que for útil. Sem esse equilíbrio constante, os sistemas do corpo simplesmente pifam. Ok, agora que a gente já entendeu o sistema como um todo, vamos dar um zoom no órgão central de toda essa operação. Se o sistema urinário é equipe de limpeza, o rim é sem dúvida nenhuma o grande gerente, o mestre dos filtros. Para entender de vez o que o rim faz, a melhor analogia é pensar numa estação de tratamento de água, só que de altíssima tecnologia. Ele recebe o material bruto, que no caso é o sangue, e processa tudo sem parar para devolver um produto limpo e equilibrado de volta para a circulação. E a capacidade desse filtro é uma coisa de louco. Para se ter uma ideia, os rins de um cachorro conseguem filtrar até 2.000 litros de sangue em um único dia. Isso é o volume de 10 banheiras cheias. Impressionante, né? Mas o detalhe que mostra a eficiência absurda dele é o seguinte: desses 2.000 litros de sangue filtrado, só 1 ou 2 litros viram urina, de fato. O que se mostra que o rim não só filtra, mas ele é um mestre em reabsorver e reciclar quase tudo que tem valor, como água e nutrientes, mandando tudo de volta para o corpo. Bom, a gente já viu o que ele faz em grande escala. Que tal agora a gente pegar um microscópio imaginário para explorar a arquitetura interna que torna todo esse trabalho de filtragem possível? A estrutura do rim é basicamente montada em camadas. Por fora tem a cápsula fibrosa que serve para proteger. Logo abaixo dela vem o córtex, uma área com uma aparência mais granulada, que é onde a primeira filtragem acontece. E lá no centro fica a medula, com umas estrias que, na verdade, são os túbulos que vão coletando o que foi filtrado. Mas o verdadeiro trabalho pesado mesmo acontece numa escala minúscula. A unidade que faz tudo funcionar no rim é o néfron. Pensa em centenas de milhares, às vezes milhões, de filtros e tubinhos minúsculos trabalhando juntos. É dentro de cada um desses néfrons que o sangue é limpo de verdade e o equilíbrio de água e sais é ajustado com precisão. Certo. Agora que a gente já entendeu como o rim funciona por dentro, podemos finalmente voltar para a nossa pergunta lá do começo. Chegou a hora de abrir a nossa galeria e apreciar a incrível variedade de formas que esses órgãos podem ter. E aqui está a chave do nosso mistério. A diferença no formato externo dos rins vem da organização interna deles. Basicamente, existem dois tipos. Nos rins unilobares, as estruturas internas, que parecem umas pirâmides, se juntam e formam uma crista só. Já nos multilobares, essas pirâmides ficam separadas. Essa simples diferença define tudo o que a gente vê por fora. O formato mais comum, que a gente mais conhece, é o de feijão. Cães, gatos, ovelhas, cabras, todos eles têm rins unilobares. E é por isso que a superfície externa deles é lisinha e tem esse formato clássico. Com os cavalos, a coisa começa a ficar mais interessante. Eles também têm rins unilobares e lisos, mas com uma simetria muito curiosa. O rim direito tem um formato que lembra um coração, enquanto o esquerdo mantém a forma de feijão. Bem diferente, né? Já os porcos trazem outra variação. Os rins deles são multilobares, ou seja, com as pirâmides internas separadas. Só que por fora eles continuam com uma superfície lisa. O resultado é um formato de feijão mais alongado, meio achatado. E, finalmente, chegamos à resposta da nossa pergunta inicial.
O rim do boi é multilobar, mas diferente do porco, essa divisão interna fica totalmente visível por fora. Isso cria uma superfície cheia de lóbulos que dá aquela aparência de um cacho de uvas. Mistério resolvido! Essa tabela resume tudo direitinho. Olha só, cães e cavalos, ambos unilobares, com superfícies lisas. O porco, mesmo sendo multilobar, também tem a superfície lisa. A grande virada de chave está na vaca, cujo rim multilobar deixa essa estrutura interna aparecer do lado de fora, criando a superfície lobulada. É um exemplo perfeito de como a anatomia de dentro dita a forma de fora. Bom, o trabalho mais complexo, a filtragem, já foi feito pelo rim. Agora, vamos só seguir o caminho final que a urina percorre para sair do corpo. Depois de produzida, a urina se junta na pelve renal, que é uma área em formato de funil dentro do rim. De lá, ela desce por 2 tubos musculares, os ureteres, até a vesícula urinária, onde fica guardada. Quando chega a hora, ela é eliminada do corpo por um último tubo, a uretra. É um caminho bem direto. No fim das contas, a história do sistema urinário é sobre filtração, regulação e, como a gente viu, uma adaptação notável. Ele não só mantém o corpo funcionando, mas também evoluiu de maneiras surpreendentes para se adequar às necessidades de cada animal. E isso tudo nos deixa com um último pensamento. A variação no formato dos rins é só um exemplo. Isso faz a gente se perguntar: quantas outras adaptações e soluções geniais para os mesmos problemas biológicos estão aí, escondidas bem debaixo do nosso nariz, nesse imenso reino animal? Fica a reflexão.